Boa tarde, turma de beneficiamento. Vamos conhecer como que calcula a área da nossa última figura plana que a gente vai trabalhar? Então, nesse vídeo, a gente vai entender o cálculo de área do triângulo e a gente vai rever o conceito de teorema de Pitágoras. Então, triângulo, aquela figura de 3 lados, a gente já viu que a gente tem tipos diferentes de triângulo, tá? Dependendo de quantos lados, se tem todos os lados iguais, se tem 2 lados iguais ou se todos os lados são diferentes. A gente viu isso lá na nossa aula sobre perímetro. Então a gente foi apresentado, relembrado sobre alguns conceitos de triângulo. Todo triângulo, sem exceção alguma, vai ter a área calculada a partir dessa equação. Base vezes a altura dividido por 2. A base do triângulo é um dos lados, tá? A altura do triângulo é a distância que liga o vértice oposto a esse lado até a base que a gente está considerando. De forma que o ângulo dessa reta com a base forme 90 graus. Ou seja, a altura está perpendicular à base. Tá? Então, a altura forma um ângulo de 90 graus com a base. O único problema que a gente pode ter é como que a gente vai calcular essa altura. Porque, normalmente, essa altura não faz parte das especificações de um triângulo. Normalmente, a gente sabe, como informação de um triângulo, o tamanho de seus lados. Talvez até o tamanho de seus ângulos. Mas é mais difícil a gente ter como informação de um triângulo o tamanho de sua altura. Então a gente vai precisar encontrar essa altura. Para encontrar essa altura, nós vamos utilizar o famoso Teorema de Pitágoras. Com certeza todos vocês já conhecem, mas vamos dar uma relembrada no Teorema de Pitágoras. Primeiro ponto fundamental de Teorema de Pitágoras é que a gente só pode aplicar Teorema de Pitágoras em triângulo retângulo. Tá? A gente só pode aplicar Teorema de Pitágoras em triângulo retângulo. Então, o meu triângulo roxo aqui é um triângulo retângulo. O que significa o triângulo retângulo? Todo triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus. Esse triângulo retângulo, ele vai permitir que a gente nomeie os seus lados. O maior lado é chamado de hipotenusa. Então, o meu lado A desse triângulo roxo é a minha hipotenusa. Os outros dois lados são os catetos. Então, meu lado B e meu lado C são catetos. Tá? Como a gente só consegue trabalhar com Teorema de Pitágoras em triângulo retângulo, a gente começa a perceber o porquê dessa altura ter que fazer um ângulo de 90 graus com a nossa base. Fica bem claro aqui que a gente vai começar a dividir o nosso triângulo, seja ele escaleno, equilátero, o que for, em dois outros triângulos retângulos. E a partir desses outros dois triângulos retângulos, a gente consegue fazer o cálculo da nossa altura. Para finalizar, o que é o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras é o valor da hipotenusa ao quadrado igual ao valor do primeiro cateto ao quadrado mais o valor do segundo cateto ao quadrado. Em outras palavras, a hipotenusa é igual à raiz da soma dos quadrados dos catetos. Tá? Creio que seja um teorema que vocês já estão muito acostumados. A gente usa isso quase desde sempre, né? Para calcular várias situações.
Então, o primeiro exemplo que eu trago para vocês, olha que exemplo legal, exemplo simples. Eu já tenho um triângulo retângulo, então se eu tenho um triângulo retângulo, a minha altura dele já é dada. Se eu considerar que o 4 é minha base, o vértice oposto à minha base, até a distância dele até a própria base, formando um ângulo de 90 graus, é exatamente o tamanho de um dos lados. Então, simplesmente aplicando aquela equação, eu tenho que a área do triângulo é igual a base vezes a altura por 2. A minha base é 4, a minha altura é 3, dividido por 2, eu encontro que a área daquele triângulo ali equivale a 6 centímetros quadrados. Tá? Sempre tomem cuidado com as unidades. Segundo exemplo para vocês, um triângulo equilátero. Então, triângulo equilátero, eu tenho que a base desse triângulo, tome cuidado ali, ó, a base desse triângulo equilátero vale 4 centímetros, tá? Só que eu não conheço a altura, então para conhecer a altura eu vou dividir esse triângulo ao meio para utilizar o teorema de Pitágoras. Quando eu divido esse triângulo ao meio, eu vou encontrar que o 4 é minha hipotenusa e os outros dois valores são meus catetos. Aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou ter que 4 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais h ao quadrado. Manipulação matemática, isolo o h, tiro a raiz quadrada, eu vou encontrar que a altura desse triângulo equilátero é igual a 2 raiz de 3 centímetros. Observação, centímetros, não tem centímetro quadrado aqui. Eu estou calculando uma distância, eu ainda estou calculando a altura do triângulo. E eu vou usar essa altura para calcular a área. Então, agora que eu já tenho a altura, na equação da área, com auxílio da altura, eu tenho que base vezes altura dividido por 2. A minha base é 4, lembrando que eu quero a área deste triângulo todo, que tem o valor de 4 como base. A minha altura, que foi o que a gente calculou, é 2 raiz de 3, dividido por 2. Resolvendo essa equação, eu vou ter que a área deste triângulo é igual a 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Tá? Se a gente está falando de área, a gente precisa ter a unidade elevada ao quadrado. Sempre que a gente não tiver um triângulo retângulo, a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras para encontrar essa altura. Beleza? Fechamos aqui então o nosso assunto de área. Já fechamos perímetros, fechamos áreas de figuras geométricas. Vou deixar para vocês uma lista de exercícios para vocês treinarem esses conceitos fundamentais. Beleza? Até semana que vem, pessoal!